Vamos lá, outro verbo. Esse verbo, esses dois aqui são legais, ó. Verbo esquecer e o verbo lembrar. Presta atenção. O verbo esquecer, ele vai ser quando ele não usar a preposição, quando ele não for um verbo pronominal, ele vai ser verbo transitivo direto, tá? Ele é um verbo transitivo direto. Aqui, quando ele é verbo transitivo direto, é onde ocorrem os principais erros. A pessoa fala, o garoto esqueceu do aniversário da mãe. Não, criatura, não tem esse do aí. Não tem. Isso aí a gente fala na fala cotidiana, tá? Na fala cotidiana. Mas eu não vou dizer, esqueci do livro lá em casa. Peraí que eu vou pegar. Não, eu não esqueci do livro, eu esqueci o livro. Por quê? Porque quando não tiver o se, não tiver o me, não tiver um pronome oblíquo átono aqui, eu não coloco o de aqui. Eu não uso do aniversário. Eu esqueci o aniversário. É o esquecer e o lembrar. Ele lembrou o aniversário da sua mãe. E não lembrou do aniversário da sua mãe. Tá? E aí, olha só uma questão que caiu já num concurso. Eu não lembro qual, mas caiu essa frase aqui, ó. Esqueceram de mim. Tá vendo? Esqueceram de mim. Professor, quer dizer que o filme está errado? Presta atenção no filme. O filme é um produto. O filme é um produto. E este produto, como qualquer outro produto comercial, ele, na Globo, por exemplo, né, quer atingir várias pessoas. Então, por que a Globo compra um filme desse e paga os direitos autorais? Deve pagar caríssimo. Por que ela passa no horário nobre, numa televisão aberta, de graça, se ela pagou milhões? Por quê? Porque isso é um produto. E esse produto vai atrair milhares de pessoas para assistirem a este produto, a este filme. Tudo bem? Então, se ela vai passar em horário nobre, ela quer que o maior número de pessoas assistam a este filme. Por quê? Porque nos intervalos, os patrocinadores também pagam milhões, aliás, mais do que ela pagou pelo filme, para que os seus produtos sejam vistos por essas milhares de pessoas que estão assistindo ao filme. Tudo bem? Beleza. Então, não há possibilidade de eu colocar um nome que a maioria não entenda. Porque se eu tenho várias classes sociais, eu tenho que colocar um nome que todas as pessoas consigam entender, tá? Então coloca, esqueceram de mim. Mas aqui está certo do ponto de vista gramatical? Não. Mas há o que a gente chama de licença poética nesse caso, para que você coloque o nome que você achar mais adequado para atrair o maior número de pessoas. Isso não contribui, obviamente, para que vocês que estudam para concurso passem no concurso. Você vê isso aqui, você vai achar que está certo e não está certo. Tá? Então ele não vai colocar. Se ele colocar outro nome, ele corre o risco das pessoas não entenderem o filme. Por exemplo, eu assisti a um filme há algum tempo chamado O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Filme de 2002, concorreu ao Oscar, não sei se ganhou o Oscar, mas concorreu ao Oscar com o filme, melhor filme estrangeiro, um filme francês, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Certo? Quem é que assiste um filme com esse nome? O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Quem? Não. Agora, se o cara colocasse lá a francesinha, virgem mais danadinha, aí seria melhor. As pessoas conseguiriam assistir esse filme porque o nome chama mais atenção. Você imagina se ao invés desse nome aqui, o Pimentinha. Sabe aquele filme daquele moleque capeta? Né? O Pimentinha. Se ao invés de o Pimentinha, o cara colocasse o hiperativo. Pô, quem que vai saber o que é hiperativo? Esses dias eu viajo muito dando cursos de pós-graduação, do curso para professor, né? Por esse mundão. Estava num hotel e de madrugada passou um filme interessante, chamado Freud Além da Alma, um filme fantástico, sobre a história do Sigmund Freud, como é que ele desenvolveu o método, etc., assim, né, complexo de Édipo, aquele negócio todo, tá? Como é que ele desenvolveu a psicanálise, né, o chamado Freud Além da Alma. Agora pergunto para você, quem é que fica
de madrugada assistindo Corujão na Globo para assistir Freud Além da Alma. A maioria não assiste. Por que esse filme passa de madrugada? Por que não passa no horário nobre? Porque quem é que vai ter o saco de assistir um filme Freud Além da Alma? Pelo nome já não é atrativo. Então é por isso que colocaram Esqueceram de Mim, correto? E se você olhar bem, preste atenção no Jornal Nacional e no Jornal Hoje. O Jornal Nacional também é um produto, assim como o filme, assim como o Jornal Hoje, da televisão, que ele vai tentar fazer com que a maioria, um grande número de pessoas assistam e que deixem de assistir um outro programa para assisti-lo, correto? Então, vejam bem, no jornal Hoje, a apresentadora, ao final, ela diz, a gente se vê na segunda, a gente se vê amanhã, e dá aquele sorriso. No Jornal Nacional, William Bonner e a outra lá, que eu esqueci o nome agora, diz, boa noite. E dificilmente ri. Por quê? Porque a população que está assistindo é diferente. Né? O povo que assiste de meio-dia não é a mesma pessoa que assiste à noite. Grande parte que assiste meio-dia, à noite está assistindo Ratinho, está assistindo outra coisa. Tá? E vai ter uma parcela da população que vai assistir e que fala aquele tipo de linguagem. Então é por isso, tá vendo? Quando você vê em filme, não é que o filme está errado, o filme é um produto. E era exatamente em cima disso que abordaram a questão do verbo esquecer e lembrar. Então, o verbo esquecer e o verbo lembrar, quando eles não tiverem um pronome, por exemplo, esqueceu-se, aí teria que ter o do. Esqueceu-se do aniversário. Mas quando você coloca o pronome, ninguém fala esqueceu-se o aniversário. Todo mundo acerta com o esqueceu-se, esqueci-me. Tá? Esqueceu-se, esqueci-me. Tá? Todo que você usa o me, você usa o de aqui. Agora, se você não usar, aí que pode ocorrer o erro. Se você não usar o me, nem o se aqui, nem antes ou depois, você não pode usar a preposição. Tá? Isso na gramática normativa. Na fala cotidiana, a gente usa, nós usamos e ninguém diz que está errado. Tudo bem? Então, aqui, ó, com o verbo transitivo indireto, mais pronominal, ou seja, mais o de. Então, o empresário esqueceu-se. Tá? Esqueceu-se. Está vendo? Usou o se, aí você usa o de. Não usou o se, não tem o de. Beleza? Tranquilo? Atente para esse detalhe. Tá bom? Esquecer e lembrar. Mesma coisa, o verbo esquecer e o verbo lembrar. Dá na mesma. Ok? Eu coloquei aqui também, ó, lembrar. Ó. O aluno lembrou o acontecido. A mesma coisa. Não tem a preposição, verbo transitivo direto, e aí não tem o de. Eu não vou falar, o aluno lembrou do acontecido. Lembrou o acontecido. Mas, se você tiver a partícula se ou me, você tem obrigatoriamente que usar a preposição. Mesma coisa do outro. Ok? Beleza? Tá aqui, eu já coloquei esqueceram de mim. E agora, esses verbos aqui, moçada, são chamados de verbos pronominais. Ou seja, toda vez que você utilizá-los na terceira pessoa, obrigatoriamente, você precisa usar a preposição. O pronome. Tá? Qual o pronome? Pronome se. Então, esses verbos aqui, normalmente, em algumas regiões, nós usamos o se. Fulano, né, você vai na região do Mato Grosso, então o cara vai dizer assim, sabe, fulano, suicidou. Arrependeu. Isso eu vi em Goiás também. Arrependeu dos pecados. Arrependeu. Ajoelhou, tem que rezar. Está queixando de dor de cabeça. Queixando de dor de cabeça. Então, vejam bem, esses pronomes, esses verbos, são verbos pronominais. O que significa? Necessitam do pronome se na terceira pessoa. Sempre. Necessitam do pronome se. Então, você diz, suicidou-se. E presta bem atenção. Há professores, eu já vi isso, dizendo que, suicidar já é matar a si mesmo. Então, não precisa do se. Bobagem. Falácia, bobagem. Precisa do se, sim. Tá? Por quê? O se tem 9 funções. 9 funções. Uma função diferente da outra. Tá? E se são 9 funções,
uma função diferente da outra, o ser que a pessoa está achando que é, não é. Então você fala assim, o menino cortou o C. Esse C, sim, cortou a quem? A si mesmo. Mas esse C do cortou-se não é o mesmo C do suicidar. Suicidou-se não significa suicidar a si mesmo. Esse C é um outro C. Então temos 9 C. Um C significa a si mesmo, que você coloca nos verbos transitivos direto para dizer que a pessoa cortou, ou feriu, ou bateu, ou arranhou a si mesmo. Tá? Bateu não, arranhou a si mesmo. Tá? Agora, no verbo suicidar, arrepender, ajoelhar, queixar, não. Esse C a gente chama de parte integrante do verbo. São verbos pronominais. Significa dizer que se eu tirar esse C do verbo suicidar, é como se eu estivesse tirando uma parte do verbo. Está errado. Está errado, simplesmente está errado. Tá? Então eu digo, Robert Waldson suicidou-se. Eu não posso dizer na gramática, de acordo com a gramática normativa, eu não posso dizer Robert Waldson suicidou. Tá? Então você vai encontrar nas provas de concurso, suicidou-se. Na fala cotidiana não há nenhum problema. Tá? Não há nenhum problema. Você falar de acordo com a região. Tá? Crisete arrependeu-se. Arrependeu-se. Tá? Não é arrependeu dos pecados. Arrependeu dos pecados. Na fala cotidiana, beleza. Mas na escrita, na linguagem formal, arrependeu-se. O se é obrigatório. A mesma coisa, os fiéis ajoelharam-se. Esse verbo ajoelhar tem até uma música, fala, ajoelhou, tem que rezar. Ajoelhou, tem que rezar. Na fala cotidiana, beleza. Na música, tranquilo. Agora, na escrita, ajoelhou-se, tem que rezar. Os alunos queixaram-se. Queixaram-se, tá? Então, todas as vezes que você usar esse verbo em terceira pessoa, a partícula C é obrigatória. Beleza? É obrigatória. Não esqueçam disso. Tudo bem? Então, vamos lá. Verbo pagar. Verbo pagar. Ok? Bom, o verbo pagar, vejam bem, se você lembra bem, vamos colocar aqui, ó. Ele é um verbo, isso vai acontecer com vários verbos, tá? Verbo pagar. Ele é um verbo transitivo direto e indireto. Isso significa que quem paga, paga algo a alguém, tá? Então presta atenção. Se for o algo, é verbo transitivo direto, não tem preposição. Mas se for pagar a alguém, o verbo é transitivo indireto, tem preposição. Sabe o que acontece? O cara fala assim, eu já paguei o Paulo. O Paulo não é o a alguém, então tem que ter preposição. Eu já paguei ao Paulo, ou eu já paguei a Paulo. Tá? Pagar o Paulo é dar o Paulo como pagamento. Tá? Então eu já paguei ao João. Eu já paguei a Maria com acento indicador de crase. Certo? Eu já paguei a ela. Tudo bem? Pagar algo sem preposição. Pagar a alguém com preposição. Não esqueçam disso. Tá? Então vamos ver como é que fica aqui. Olha só. Ó, se eu paguei alguma coisa, é sem preposição. Ó. Pagou a dívida, não pagou a alguém. Agora, se eu pagar a alguém, é com a preposição a. Então, eu paguei a dívida e eu paguei ao amigo. Eu paguei a alguém, tem que ter essa preposição obrigatoriamente. Na fala diária, as pessoas dizem, pagou o amigo já. Ele já pagou o amigo. Quer dizer, deu o amigo como pagamento. Tá? Então, ele pagou ao amigo. Tudo bem? Verbo pagar. E o verbo chegar? Quem chega, chega em algum lugar ou chega a algum lugar? Chegar a algum lugar. Atingir um local é chegar a e não chegar em. Já chegamos à escola, não já chegamos na escola. Tá? E o verbo ir? Também. Mesma coisa. Quem vai, vai a algum lugar e não em algum lugar. Quem vai, vai a algum lugar e não em algum lugar. Então, o verbo ir,
ele também não tem essa preposição em, tá certo? Aqui, ó. Deslocar-se de um lugar para o outro. Preposição a. Vou à escola e não vou na escola. Agora, sempre temos que dividir essa questão. Uma coisa é você falar, outra coisa é nós escrevemos. Na fala cotidiana, dificilmente alguém, se o cara for muito chato, ele vai ficar te corrigindo, tá? O problema é que a prova vai exigir isso de você. E é exatamente isso que vai fazer com que você acerte mais questões que o seu adversário que não estudou, tá? E quantas pessoas não estudam para concurso? Milhares, tá? Se a concorrência é 100 para 1, você pode ter certeza que, no máximo, assim, estourando, mas quando estuda muito, estudam 20, tá? 20. O restante não estuda. O restante está lá para fazer, para tentar a sorte, achando que é igual jogo de pôquer. As pessoas acham que jogo de pôquer é sorte. E aí, muita gente vive de jogar pôquer. Né? São profissionais do pôquer. Porque são pessoas que estudam, que sabem que o jogo não é sorte, que tem probabilidade, que tem matemática. É a mesma coisa do concurso. Tá? Mesma coisa do concurso. O concurso público, no concurso público, muita gente acha que vai lá e Deus vai iluminar ele no dia, ele vai pegar e vai passar. Não, não funciona assim, tá? Concurso é alguma coisa a longo prazo. Você precisa estudar. Se você não passou no primeiro, com certeza no outro você vai passar, tá? Então, por isso que a gente diz sempre, ó, você investiu seu dinheiro para estudar para esse concurso que você vai fazer agora, e você parar de estudar, perdeu o dinheiro. Porque se você não passar, você vai perder o seu dinheiro. Você precisa continuar, estudar. E não tem segredo, tá? Todo mundo que estuda consegue o objetivo, consegue passar. Tá bom? Então aqui, ó. Verbo ir também não tem a preposição em. Tudo bem? E o verbo preferir? Hein, gente? O verbo preferir. Ó. O verbo preferir, ele vai sempre ser preferir algo a alguma coisa. Tá? Algo a alguma coisa. Então você diz assim, ó, prefiro algo o quê? Estudar. A alguma coisa, a quê? A trabalhar. Outra, prefiro cinema. Prefiro algo a quê? A teatro, tá? Então, não vai falar assim, prefiro mais cinema que teatro. Esse mais não existe. Esse elemento de intensidade não existe para o verbo preferir. Tudo bem? Esse elemento de intensidade. Tá? E não existe prefiro estudar do que trabalhar. É sempre preferir algo a alguma coisa. Tá? Prefiro café a leite. Não é prefiro café do que leite. Eu prefiro mais café do que leite. Também não tem. Esse elemento intensificador não tem. Tudo bem? Beleza? Ok. Verbo preferir também é um verbo que acontece demais. Tá? Que ela acontece demais e você precisa estar atento. Bom, olha aqui, ó. O verbo ser é um verbo muito comum, muito tranquilo, não é verdade? Não é bem assim. Presta atenção. Ó, a construção ser mais a preposição em é incorreta. Lá em casa somos em 5. Você já viu essa frase? É muito comum. Ah, lá em casa nós somos em 5. Éramos em 6, agora somos em 5 só. Não. Lá em casa somos 5. Não tem esta preposição em. Não há essa preposição em aí. Tá? Então você não coloca. Esse é um verbo inocente, tranquilo. Mas se cair desse jeito aqui, você corre o risco de colocar. Ah, verdade, lá em casa nós estamos em 5. Nós estamos em 6, em 10. Tá? Lá em casa nós éramos em 8. Tá? Mamãe, apesar de, além de não ter televisão, mamãe veio difícil. Olha só, lá em casa somos em 5. Éramos em 6, então não é. Lá em casa somos 5 e éramos 6, tá? Não tem essa preposição em aí. Beleza? Bom, outro verbo. Presta atenção. O verbo custar, no sentido de ser custoso, ser difícil, pede objeto indireto com a preposição a. Ó,
Custou ao aluno aceitar o fato. Presta atenção, ó. Custou a alguém algo. Custou-me algo. Custou a alguém algo, tá? Então aqui, custou ao aluno aceitar o assunto, custou-me entender o assunto, custa-lhe apagar a luz, tá? Então, se eu usar o pronome, eu elimino ao, né? Ao aluno, elimino o objeto. Por quê? Porque isso aqui é custou algo a alguém. Então aqui, ó, custou o quê? Algo. A quem? Ao aluno, a alguém. Então ele é um verbo transitivo direto e indireto, certo? Ok? O que acontece? Ó, se eu transformo esse aluno num pronome, aqui, ó, o restante continua, tá? Do mesmo jeito. Se eu não tiver o pronome, eu tenho que ter essa preposição a. Custou a mim entender o assunto. Foi custoso, tá? Foi difícil para mim entender o assunto. Então, eu uso esse a. Agora, se eu quiser tirar esse a, custou a mim, eu tirar o a mim, custou-me. O me fica no lugar do objeto indireto. Custou-me entender o assunto. Custou-me sair de casa. Custou-me o dinheiro da pensão. Foi difícil para mim o dinheiro da pensão, tá? Foi custoso. Tudo bem? Agora, preste atenção aqui, ó. Olha só, na linguagem popular ele é usado assim. O aluno custou a aceitar. Esta frase não pode. Eu custei a entender. Não. Custou a mim entender, tá? O aluno custou a aceitar o fato. Custou ao aluno aceitar o fato. Tudo bem? Então, na fala cotidiana, você não pode colocar desse jeito, tá bom? Então, ó, no sentido de ser custoso, é dessa forma que nós devemos colocar. Tudo bem? Verbo custar. E o verbo morar? Verbo morar exige a preposição em, esse todo mundo sabe. Moro em Brasília. Ele morava na Bahia. A regência é válida também para o verbo residir. Então, tanto morar quanto o verbo residir, você coloca a preposição em, tá? Moleza se ninguém erra. Próximo verbo, então, é o verbo informar. Informar, olha lá. Informar pede dois complementos, um com e outro sem preposição. Admite duas construções. Então, assim, ó, esses verbos, quando você tem dois complementos, você tem que tomar cuidado com o seguinte. Eles normalmente são verbos transitivos direto e indireto. Então, é por isso que tem duas construções. Então, ó, quem informa, informa algo a alguém. É a mesma coisa do pagar. Lembra do pagar? Quem paga não paga algo a alguém? Então, se eu informei algo, é verbo transitivo direto, é sem preposição. Se eu informei a alguém, é verbo transitivo indireto, é com preposição. Se os dois complementos estiverem na mesma frase, aí você tem que usar sempre essa estratégia. O algo é o objeto direto. O a alguém é o objeto indireto. Ó, quando o objeto se refere à coisa, a pessoa será objeto indireto, regido pela preposição a. Então aqui, ó, informei a nota ao aluno. Então aqui, ó, informei o quê? Algo a quem? A alguém. Tá? Informei algo, o quê? A nota. A quem? Ao aluno. Tá? Então é sempre assim. Agora, se eu falar assim, informei só a alguém, informei ao aluno, é só com a preposição. Se eu informei só algo, informei a nota, é sem a preposição, tá? Informamos o dia da prova aos candidatos. Informamos algo, o quê? O dia da prova a quem? A alguém. Ao candidato, tá? Então, sempre o a alguém tem a preposição a aqui. Beleza? Sempre assim, moleza esses verbos, não tem como errar, tá? Beleza? Vamos lá. Quando o objeto direto se refere à pessoa, a coisa será objeto indireto regido pela preposição de. Então, aqui, ó, informei algo de alguma coisa. Informei alguém de alguma coisa, tá? Alguém, ó. Nesse caso aqui, alguém ou algo, tá? Ó, alguém e o de alguma coisa. Ó, informamos alguém
de alguma coisa. Então, ó, se eu informar algo a alguém, o algo vai ser o objeto direto e o alguém vai ser o objeto indireto. Se eu informei alguém de alguma coisa, o alguém vai ser o objeto direto, sem preposição, e o de alguma coisa vai ser com a preposição de, tá? Então, informei algo a alguém, algo sem preposição. O a alguém com preposição. Informei alguém de alguma coisa, o alguém vai ser o objeto direto, sem preposição, e de alguma coisa vai ser a preposição, tá? Então vamos aqui só para a gente não esquecer. Olha só. Informei algo, sem preposição, a alguém com preposição. Preposição a. Informei algo com preposição, sem preposição, a alguém com preposição. E o outro caso é informei alguém, sem preposição, de alguma coisa com a preposição de. Informei alguém, sem preposição, de alguma coisa com a preposição de. Tá? Beleza? Moleza. O verbo informar são dois casos aí, tá? Vamos aqui então agora ao nosso último verbo aqui, os nossos dois últimos verbos da questão da regência. Olha só. O verbo pagar e o verbo perdoar. Aqui existe uma facilidade, um macetezinho básico para você não errar isso aqui. Olha, quando tem complemento uma pessoa, se for pessoa, tem preposição. Se for coisa, não tem preposição. Então, ó, paguei. Se eu paguei a alguém, não é pessoa? Aqui não é pessoa? Então tem a preposição a. Agora aqui, é pessoa? Não. Então, não é pessoa, ó. É coisa, então não tem a preposição a. Ó, paguei o quê? Minha dívida. É pessoa ou é coisa? Coisa. Então não tem a preposição a. Ó, Deus perdoa ao pecador. Pessoa ou coisa? Pessoa. Então tem a preposição a. Tudo bem? Tem a preposição a. Então, ó, verbo pagar e perdoar. Pagar, se for pessoa, tem a preposição a. Paguei ao Paulo. Agora, se não for pessoa, se for coisa, não tem a preposição a. Paguei a dívida. Paguei a dívida ao marinheiro. Foi a palavra que me surgiu agora. Marinheiro. Paguei a dívida ao marinheiro. A dívida é coisa, então não tem preposição. Marinheiro é pessoa? Tem preposição. Mesma coisa, perdoar. Perdoei o pecado. Por quê? Porque não é pessoa. Perdoei ao pecador. Aí é pessoa. Tudo bem? Beleza? Moleza isso aqui. Então aqui, ó, você tem um rol de verbos aqui, que são verbos que caem em concurso. Verbos que caem em concurso e que você, meu amigo, minha amiga, concursando e concursanda, precisa saber. Tudo bem? Então, vou deixar aqui a frase do nosso ídolo eterno do automobilismo, Ayrton Senna, que dizia, ó, quando penso que cheguei ao meu limite, descubro que tenho forças para ir além. Então, o seu limite é sempre um passo a mais. O seu limite não é agora. O seu limite é quando você estiver estabilizado com o seu concurso público. Por enquanto, o seu limite é estudar e tentar compreender. Se você não entendeu, faça um esforço a mais. Faça um esforço, tente compreender. É assim que funciona. Vai chegar um momento que você vai entender. Você vai conseguir entender o que a gente está falando, se você não entendeu até agora, tá? E ainda tem os recursos para você mandar os e-mails para a gente, tá bom? Um abraço, até a próxima e não se esqueça, o LAC, o LAC Concurso, está sempre com você, tá? Um abraço, até a próxima.